Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre ISS Campinas. Estamos falando ainda sobre a base de cálculo do imposto, já vimos várias considerações, vários artigos na aula anterior, e continuando a falar sobre isso. Temos o artigo 23, que diz o seguinte: não se inclui na base de cálculo do ISS, previsto no subitem 72 e 705, da lista de serviços anexa a essa lei. Guarde que 702 e 705 está relacionado à construção civil, tá? Aliás, o item 7 normalmente é construção civil. Então não se inclui na base de cálculo do ISS, previsto no subitem 72 e 705, são coisas de construção civil. O seguinte: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços incorporados na obra e o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto, quando houver comprovação do seu recolhimento. Então, por exemplo, uma empresa é chamada, uma empreiteira é chamada para fazer uma obra, para construir um prédio. Ela não vai pagar ISS sobre o valor dos materiais que ela forneceu. Porque aquilo não é ganho dela, né? Aquele material ela está tendo que pagar alguém porque está fornecendo material. Então, é claro que ela tem que deixar isso bem claro, bem separado. Então, por exemplo, a empreiteira ela vai receber R$1 milhão pela obra. Só que do 1 milhão, 600 mil é material que ela está adquirindo para colocar na obra. Então, nesse caso, ela vai pagar só sobre os 400 mil, ok? E também ela não paga ISS sobre o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto, quando houver comprovação do recolhimento. Porque é muito comum nessas obras de construção civil que a empresa contratada ela subcontrate uma outra empresa para fazer parte da obra, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que faz a parte de fundação. E aí que é especialista nisso. Então ela contrata essa empresa para fazer essa parte de fundação. Se a empresa que está fazendo a fundação pagar o ISS, a empresa contratada principal que contratou ela não precisa pagar o ISS sobre isso. Mas aí ela tem que exigir a comprovação do recolhimento por parte da subcontratada. Ok? Continuando. Parágrafo 1º. Os valores previstos nos incisos 1 e 2, nos itens 1 e 2, deverão ser comprovados conforme dispuserem as normas regulamentadoras. Sempre que falar em normas regulamentadoras, e várias vezes a lei fala sobre isso, ela está se referindo a atos infralegais que vão detalhar, que vão regulamentar a lei, como decretos do prefeito, portarias da Secretaria de Finanças e por aí vai, tá? Então tem que ser comprovado na forma que for estabelecido pelas normas. Parágrafo 2º. Poderá ser estabelecida em pauta fiscal a porcentagem de abatimento de materiais fornecidos pelo prestador e dos serviços descritos no subitem 702 e 705. Então a prefeitura pode estabelecer, claro que ela tem que fazer, né, uma pesquisa, ela tem que fazer isso por uma média, então ela pode estabelecer aí um percentual que ela acha que é razoável, que a prefeitura acha que é razoável, de valor de material em relação ao valor total da obra. Sei lá, verifica que o valor do material, por exemplo, no máximo é 50%, por exemplo, tá? Então ela pode estabelecer isso, ok? Artigo 24. Na falta do preço do serviço, a base de cálculo é o valor corrente de serviço similar. Porque nós já vimos que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não é isso? Sim. E se não tiver preço do serviço, se não for informado isso em nenhum lugar, não cobra ISS? Claro que cobra. E aí vai ser cobrado ISS por um valor de um serviço similar àquele, ok? Ok, a prefeitura não sabe exatamente quando foi cobrado naquele serviço, mas ela tem como saber em serviços similares, então ela vai lá e cobra. O valor da prestação de serviço, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis, poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal na ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses. O que é o arbitramento? O arbitramento é um ato muito comum no trabalho de fiscalização. É previsto pelas normas tributárias. O arbitramento ocorre quando o fisco, seja federal, estadual ou municipal, ele define qual deve ser o valor considerado para fins da cobrança do tributo. É um pouco diferente da pauta fiscal. Porque na pauta você define antes, para aquele tipo de serviço, qual será o preço mínimo, por exemplo. Já no arbitramento, não. No arbitramento você está definindo para aquele serviço específico qual vai ser o valor. E o arbitramento ele só pode ocorrer nas hipóteses que a lei prevê, tá? Para evitar abusos por parte da autoridade. Porque, em princípio, deve-se confiar na informação que o contribuinte trouxe. Em princípio, vai-se confiar que o valor do serviço é aquele declarado pelo prestador.
Agora, tem situações que o fisco vai perceber, não dá para acreditar nesse valor que ele forneceu, não dá para ou não dá para comprovar. Então aí vai haver o arbitramento, ok? Então, o arbitramento é isso. No caso do ISS Campinas, né, é quando o fiscal de Campinas ele vai lá e verifica, olha, nesse caso aqui, ocorreu uma das situações do artigo 25 da lei, então eu vou definir, claro que ele tem que usar um critério razoável, né, eu vou definir qual é o valor do tributo devido, qual o valor da base de cálculo, qual o valor do serviço. Então ele vai arbitrar. É claro que aí o contribuinte sempre pode recorrer, né, sempre pode questionar, ok? Então vamos lá. Quando que vai ser arbitrado o valor do serviço? Quando ocorrer uma das seguintes situações. Primeiro, não possuir ou não colocar o sujeito passivo à disposição da autoridade fiscal os elementos necessários à comprovação do preço, incluídos os casos de perda, extravio e inutilização de livros ou documentos fiscais. Então o contribuinte não tinha documentação para comprovar aquela venda que ele falou que fez. Ele falou que o valor foi de 1.000, e especialmente no caso, né, que o fiscal acha que o valor está muito baixo, o fiscal vai lá e pede, então me dá o documento que comprove isso. E aí ele não traz o documento que comprova ou perdeu, ou não quis apresentar mesmo, não importa. E veja, mesmo que não seja culpa dele, tá? Sei lá, aconteceu um incêndio na empresa, não foi culpa dele. Aconteceu um incêndio num prédio vizinho, e aí espalhou para o prédio dele e destruíram os documentos, foram destruídos. Nesse caso, mesmo assim vai ser arbitrado. Por que não está dizendo que é uma punição, tá certo? Vai ser punição se ele for responsável, mas não necessariamente. Nesse caso aí, foquei, foi uma fatalidade, destruir os documentos, mas aí não tem como saber o valor exato, então cabe ao fisco arbitrar esse valor. O que mais? Também vai ser arbitrado o valor no caso de serem os livros ou documentos fiscais omissos, ou pela inobservância de formalidades intrínsecas ou extrínsecas, não merecerem fé. Então, se o livro é onde o contribuinte ele registra os fatos contábeis que interessam ao ISS, como, por exemplo, as vendas de serviço. Então, se os livros ou documentos fiscais forem omissos, ou não observarem as formalidades legais, e por isso eles não vão merecer fé, né? Quer dizer, eles não merecem confiança, aí o fiscal também vai fazer o arbitramento. Ok? O que mais? Quando houver um caso de fundada suspeita de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, ou que mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação. Atos esses evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos. Então, se houver suspeita que o cara praticou crime ou contravenção, ou mesmo que não haja suspeita disso, mas ficou claro que ele agiu com dolo, fraude ou simulação, o fiscal vai poder arbitrar o valor. Tá? O que mais? No caso de fundada suspeita de que os valores lançados nos documentos fiscais não reflitam o preço real da prestação de serviço. Né? Por exemplo, é um preço muito abaixo do de mercado. Vamos imaginar que já houve casos anteriores, né, que essa empresa foi flagrada e declarando preços irreais, tá certo? Então, há uma fundada suspeita de que os valores lançados não reflitam o preço real da prestação. O fisco pode arbitrar. No caso de declaração nos documentos fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente dos serviços prestados. Então vai arbitrar. Veja, o contribuinte ele pode até prestar um serviço por um preço menor do que o de mercado? Pode. O contribuinte pode até prestar de graça o serviço, mas mesmo assim vai ser tributado. Ah, professor, isso não é justo. Ok, pode não parecer tão justo, mas isso é para evitar conluio, para evitar, né, acordos espúrios entre o prestador e o tomador. Senão, o prestador de serviço começa a falar, olha, faz o seguinte, eu vou prestar um serviço para você, mas aí a gente declara que eu fiz de graça, só para não pagar imposto. Né? Então, para evitar isso, se ele prestar de graça ou prestar por um preço notoriamente inferior ao preço corrente, ele vai poder ser tributado. Também vai ser feito arbitramento quando não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimentos exigidos pela fiscalização ou prestar esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé. Então a fiscalização pede esclarecimento, o contribuinte não apresenta, ou ele apresenta de forma insuficiente ou que não mereça confiança, não mereça fé. Então vai ser arbitrado. O que mais? Também vai ser arbitrado no caso dos serviços prestados sem a determinação do preço a título de cortesia, aquilo que eu falei para você, né? Mesmo que seja sem, ele alegue que não recebeu nada, ele alegue que fez aquilo de cortesia, o fisco vai fazer sim o arbitramento e vai cobrar o ISS sobre isso, ok? Então veja, ocorrendo uma dessas hipóteses, qualquer uma delas, isoladamente,
o fisco já pode fazer o arbitramento do valor, o arbitramento da base de cálculo. O fisco vai estabelecer o valor que ele considera adequado para esse serviço, tá certo? Isso é feito na forma regulamentar, claro, seguindo critérios técnicos. Mas aí o fisco vai fazer aí o arbitramento do valor do serviço e vai cobrar o ISS sobre aquilo. Parágrafo único. O lançamento decorrente de arbitramento será realizado mediante procedimento administrativo. Até aqui não precisava dizer, porque é isso que diz o CTN, tá? E prevalecerá até que, através de avaliação contraditória, venha a ser modificado em razão de decisão processual. Então é assim, o arbitramento que o fiscal fez é aquele valor que vai prevalecer até que aquele valor seja mudado, aquele arbitramento seja revertido no âmbito do processo, tá? Então, em princípio, ele vai ter que pagar por aquele valor mesmo, a não ser que ele consiga a reversão no processo. Isso aqui é até consequência um pouco, né, daquilo que a gente estuda lá em direito administrativo, que é a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Então, o lançamento feito por arbitramento é um ato administrativo, um procedimento, na verdade, administrativo. E aí ele tem presunção de que está correto, a não ser que o contribuinte demonstre o contrário, não é isso? Então, a não ser que ele mostre através de avaliação contraditória, quer dizer, que ele mostre através de uma avaliação apresentada, né, por um outro perito que convença a administração ou a justiça, ele vai ter que pagar aquele valor que foi arbitrado. Artigo 26. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo-se eventuais destaques mera indicação para fins de controle. Olha, esse é um ponto, inclusive, que está sendo bastante discutido na Justiça, não só do ISS Campinas, ISS em geral, tá? Que tem muitos municípios que falam essa mesma coisa. Mas para a prova, você vai considerar o que está no artigo 26, até que haja uma declaração de inconstitucionalidade, ou uma declaração ou uma revogação da lei. O que é isso? A gente fala que o ISS ele é o imposto cobrado por dentro. O que é o imposto cobrado por dentro? É aquele no qual o valor do tributo integra a sua própria base de cálculo. Eu sei que isso é estranho, e eu falo isso até como auditor da Receita, eu acho isso muito estranho, mas enfim, inclusive, por isso que eu disse que há discussão sobre a constitucionalidade disso, tá? Mas como é que funciona o imposto por dentro? Você calcula primeiro o valor do imposto sobre o preço do serviço, aí você soma o preço do serviço ao valor do imposto, e aí cobra o imposto sobre aquele novo valor. Exemplo, o valor do imposto o valor do serviço é de R$1.000, e o valor do ISS é de 5%. Então primeiro você calcula 5% sobre 1.000, que dá 50. Aí você soma os dois, dá 1.050, aí você aplica 5% sobre 1.050, é sobre esse valor que a empresa vai ter que pagar de ISS. Tá? Isso é o que a gente chama de um imposto por dentro. Por exemplo, o ICMS, em alguns estados, como o estado de São Paulo, também ele é cobrado por dentro. Né? Volto a dizer, é estranho, tem muita discussão sobre isso, se isso pode ou não, mas enquanto o STF não disser que é inconstitucional, né, infelizmente os municípios e os estados vão fazendo. Mas vamos lá. Sem entrar no mérito aqui, que aqui na prova você não tem que ficar discutindo, você não tem que ficar defendendo teses, na prova você tem que dizer, né, o que deve ser feito de acordo com a lei. Então, de acordo com a Lei Municipal de Campinas, na hora de pagar o ISS, vai se somar ao preço do serviço, vai somar a base de cálculo, o valor do próprio imposto, ok? É isso que está dizendo. Muito bem, então com isso nós chegamos ao final de mais um bloco, em que falamos aí sobre a base de cálculo do ISS. No próximo bloco tem mais. Vamos ficando por aqui, bons estudos e até lá!